O amor é real? Você pode realmente amar alguém ou é só algo do seu corpo e da sua genética animal que cria uma sensação falsa de amor? Quando na verdade tudo pode ser apenas atração sexual ou alguma emoção fora do seu controle, algo que simplesmente faz parte da nossa biologia. Um de vocês recomendou esse tema e eu achei que seria incrível falar sobre isso. Então, vamos devagar um pouco. Vamos falar de dois tipos de amor: o romântico e o geral. Como, por exemplo, o amor por amigos, família e por aí vai. Acho que a pergunta era sobre amor romântico, mas vou responder para os dois casos. Porque acho que a gente precisa reconhecer o que separa e o que aproxima esses dois tipos de amor. No lado romântico, eu acredito que todo relacionamento começa com atração física. Quando você se aproxima de alguém, não sabe se vai achá-la atraente ou se vai se apaixonar. Em algum momento, além da aparência física dela, muita gente vai dizer que dá para amar alguém por dentro e por fora, independentemente da aparência. E eu concordo totalmente. Mas antes mesmo de conversar com alguém, seu cérebro já cria uma impressão inicial baseada nisso. No jeito que a pessoa se parece, no rosto, no tipo de corpo, no modo de se vestir, como se apresenta, até no cheiro dela. Se ela faz contato visual com você, as coisas físicas são sempre o que você percebe primeiro. Uma forma melhor de dizer isso é: todo relacionamento romântico começa com desejo ou alguma atração física por aquela pessoa. Algo instintivo, animal, que não tem relação direta com personalidade. Tipo, você não se apaixona pela personalidade de alguém antes de achá-la de alguma forma fisicamente atraente. E conforme você começa a sair com alguém, ver essa pessoa mais vezes e se envolver de verdade, aí sim pode passar a amar de fato. Eu realmente acredito que o amor romântico existe. Estou com a minha namorada há 3 anos e posso dizer que realmente amo ela. Não só por algum impulso animal, mas pela conexão verdadeira que você cria com alguém. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais essa pessoa vira parte de você. Tudo com o que você se identifica passa a ter um pouco dessa pessoa também. Claro, você não quer que seu parceiro controle sua vida ou sua personalidade. Mas sem perceber, quando você namora ou é casado com alguém por anos, partes de você acabam virando parte dela. E o contrário também acontece. Você coloca um pouco de si nessa pessoa e ela coloca um pouco dela em você. Isso acontece naturalmente. Vocês passam grande parte do dia juntos e conversam todos os dias. Você começa a gostar do que ela gosta e ela começa a gostar das coisas que você curte também. Vocês pegam hábitos um do outro, compartilham manias e passam a realmente apreciar essas coisas. O amor existe também porque a gente precisa aceitar que as pessoas mudam, certo? E uma parte enorme do amor romântico é gostar de quem a pessoa é de verdade, mesmo que ela mude ao longo do tempo. E é por isso que muitos relacionamentos acabam. Você pode amar alguém, desejar e ter conexão, mas ela pode mudar de um jeito que não combina mais com você. Com os anos, a pessoa pode virar alguém com quem você já não se identifica, ou o contrário. Você pode mudar de um jeito que ela já não gosta mais, ou vocês simplesmente se afastam. É por isso que muita gente se divorcia ou acaba se separando. Tu também acho que muita gente na verdade não combina e acha que é amor, quando no fundo é só desejo. Vamos falar disso daqui a pouco. O amor supera mudanças. É uma conexão com alguém que você continua achando atraente, independentemente de quem ela se torne. E o mais interessante é que quando começa e está funcionando, isso simplesmente não para. Porque às vezes você conhece alguém há 5, 6, 7 anos e nos primeiros 3 anos talvez você nem tenha achado essa pessoa atraente física ou romanticamente. Muita gente começa como amigo e depois vira namorado, ou o contrário, serve para qualquer tipo de relação, certo? Isso acontece até em filmes e séries. E não é só um clichê colocado ali sem motivo, isso realmente acontece com muita gente. Como em Friends. Se você já viu Friends, muitos dos personagens começam como amigos e acabam namorando ou se casando. Às vezes funciona, às vezes não. Mas você pode não achar alguém atraente e com o tempo acabar gostando dessa pessoa. E quando isso acontece e essa pessoa vira parte de você, quando você alcança o núcleo dela, isso permanece. E é muito difícil de explicar. Sinto que estou falando de um jeito meio torto até. Mas se você já esteve apaixonado, sabe exatamente do que eu estou falando.
Quando olho para minha namorada Brooke e a gente passa tempo juntos ou conversa, percebo que já não somos os mesmos de quando começamos a namorar. Mas eu ainda acho ela lá no fundo fascinante. Eu amo ela e sinto que vou continuar amando, pelo menos é assim que vejo agora. Eu vou amar ela independentemente de como ela mude futuramente. Claro, algumas pessoas mudam e viram alguém horrível, o que já é outra história. Mas, de modo geral, pequenas mudanças ao longo do tempo não vão te incomodar. Porque você e essa pessoa mudam juntos, porque um pouco de você está nela e um pouco dela está em você. Vocês dois, como um conjunto, caminham pela vida juntos, lado a lado. Em vez de baterem de frente, vocês vão deslizando juntos pela vida. Parece bobo e clichê. Eu sei que o vídeo inteiro vai soar assim, porque estou falando de amor, seja amizade, romance ou amor no geral. Com familiar, amigo ou parceiro, existe essa conexão tão forte que a pessoa vira parte de você. É por isso que você fica destruído quando termina com alguém. É por isso que você fica destruído quando um parente morre, ou quando deixa de ser amigo de alguém. Mesmo que hoje se odeiem, ainda sente falta de quem aquela pessoa já foi um dia. Você amava aquela versão dela, talvez não a versão atual, mas você ainda tem algum nível de apego na sua mente e no seu jeito de ser, a quem essa pessoa foi no passado, ou talvez ainda seja para você. Quando alguém que você ama, amigo, parceiro ou familiar, morre ou se afasta, você sente esse luto. Mesmo que ela não tenha morrido, só esteja longe. Uma parte dela some do seu cérebro, da sua mente, do seu ser, e você precisa de tempo para se curar. Essa parte de você acabou, agora ela se foi. É como se eu arrancasse seu braço. É essa sensação. Você vira uma lagartixa tentando fazer seus membros crescerem de novo. Eu costumava assistir Rick and Morty, e no desenho Rick and Morty, o Rick, que é, sabe, esse super gênio doido que basicamente transcendeu a realidade e dominou o universo e disse que amor é só um instinto animal para fazer a gente se reproduzir. Falando de forma simples, é basicamente isso que ele acredita. Eu estou meio que parafraseando, mas eu acreditava nisso quando era mais novo e dizia: "Ah, amor é falso". Mas quando você perde alguém de verdade, seja por um término ou principalmente pela morte, percebe que não é bem assim. Se um familiar ou alguém querido morre, seja parceiro, amigo ou parente, quando bate aquela sensação horrível de que algo está faltando e você não pode fazer nada sobre isso, é devastador, né? E também é egoísta, porque boa parte do luto é sentir falta da parte deles que te fazia feliz, entende? Você sente falta porque a presença deles te alegrava, e aí acha egoísmo pensar assim. Mas também é bonito perceber o quanto aquela pessoa te marcou. Você sofre porque uma parte dela vivia em você, fazia parte do que você é. E mesmo que você esteja de luto de um jeito meio egoísta, digamos assim, ainda assim é bonito saber que vocês tinham uma conexão tão profunda a ponto de essa pessoa ter deixado uma mudança real e duradoura dentro de você. E só fazendo um comentário, existe uma diferença entre amor e obsessão. Obsessão é o amor totalmente unilateral. Quando alguém ama demais outra pessoa e não recebe nada disso de volta. E isso é ruim pelos motivos óbvios, mas também porque essa pessoa ocupa espaço demais em você. É como se você fosse um gráfico de pizza, um círculo, sendo você mesmo. Nenhuma parte específica precisa pertencer a outra pessoa. Quando você se torna obcecado, deixa essa pessoa ocupar uma parte enorme de quem você é. E você precisa lembrar que você é um indivíduo, você molda quem você é, você vive a sua vida. E claro, você quer que amigos, família e interesses românticos te influenciem um pouco para que façam parte de você. Mas a maior parte desse gráfico precisa continuar sendo você. E você percebe que a obsessão e esse apego exagerado geralmente acontecem mais no lado romântico, quando alguém deixa outra pessoa ocupar espaço demais dentro de si. Você normalmente não vê tanta obsessão em amizades ou na família quanto vê em casos românticos. Como pessoas realmente obcecadas por alguém, perseguidores ou parceiros que ficam tóxicos e assustadores. Você já deve ter visto isso, mesmo que não tenha passado por algo assim. Alguém que você conhece já viu. Acontece.
E eu não quero ter nenhum tipo de simpatia por esse tipo de pessoa. Mas dá pra notar que elas passam dos limites, tornam tudo tão desigual que fazem da outra pessoa uma parte enorme delas mesmas. E por isso, quando perdem essa pessoa, fisicamente não conseguem lidar, sentem como se estivessem morrendo. Elas ficam assustadoras, perseguidoras, completamente obcecadas. E isso também acontece em relacionamentos parasociais na internet, com pessoas obcecadas por idols como os do Bangtan Sonyeondan, influenciadores, youtubers, atores de Hollywood, qualquer um. O amor é mais forte quando os dois se apoiam igualmente, e nem todo relacionamento que você tiver vai ter o mesmo tipo de amor, certo? Você provavelmente vai depender muito mais dos seus pais do que eles de você, pelo menos no começo da vida. Você precisa muito mais deles do que eles precisam de você, mas isso muda com o tempo. Com os anos você passar a cuidar deles, a assumir essa responsabilidade. Enquanto seus pais estiverem vivos e você bem, essa responsabilidade geralmente passa para você. Seus pais te ajudam a crescer e sobreviver. E depois, nos últimos anos ou décadas da vida deles, você tenta retribuir cuidando deles também. Já num relacionamento romântico, vocês querem se apoiar de forma equilibrada. E não significa dividir tudo exatamente igual, mas ter essa troca no geral, sabe? Eu diria que eu dependo muito emocionalmente da minha namorada. Eu procuro ela muito mais do que ela me procura, porque, sei lá, eu sou homem, né? Eu não costumo desabafar emocionalmente com meus amigos como desabafo com ela. Eu conto muito mais coisas assim pra ela do que ela conta pra mim. Ela se abre comigo também, mas tem outras formas de se expressar. Agora, o contrário. Ela fala comigo sobre outras coisas. E isso acaba equilibrando. Fica meio que 50-50. E é isso que importa, né? Ah, e um comentário, um conselho para quem está num relacionamento, brigas acontecem. É possível amar alguém e discordar dela, desde que exista respeito. Entender que, antes de tudo, precisa haver compromisso. E validar as emoções da outra pessoa. Um grande problema que eu tinha, e às vezes ainda tenho, com a Brooke, e no geral, é quando alguém tem um problema dentro de um relacionamento. Normalmente é um cara. É um estereótipo, mas estou falando pela minha experiência e pelo que vi nos meus amigos. Percebi isso em mim e em muitos caras. Eles querem resolver problemas, não ouvir emoções. E muitas mulheres só querem ser ouvidas. Parece simples, mas às vezes é difícil fazer isso. Escute a sua namorada de verdade quando ela quiser falar. Quando ela estiver chateada com você, às vezes ela só quer desabafar e explicar o motivo. Não é algo que você precisa consertar. Às vezes nem existe solução. Ela só quer desabafar com você. Isso me chateou, seja com você ou com outra coisa. E você precisa acolher isso. Os caras naturalmente querem resolver tudo direto ao ponto. Aí você pensa: ok, por que você não faz isso então? Mas isso ignora como ela se sente. Você desconsidera os sentimentos dela e só responde: faz assim. Elas não querem ouvir isso. Elas querem apoio, querem que você reconheça o que estão sentindo. Às vezes os caras também querem isso, mas não acontece da mesma forma em todo relacionamento. Falo pelo que vivi e vi. E isso é algo que eu precisei trabalhar em mim, porque sempre quis resolver tudo na hora. Como eu resolvo isso? Às vezes não tem resolução. A única coisa possível é oferecer conforto e cuidado. E isso você aprende com o tempo. E acho que muitos caras erram nisso quando são jovens. Eu errei quando estava no ensino médio, eu errei nisso várias vezes. Às vezes até quando comecei a namorar a Brooke e de vez em quando depois também. Você tem que se lembrar sempre de estar lá pra ela, emocionalmente presente. E desculpa esse desabafo. Eu realmente não planejava isso. Eu geralmente escrevo o que for dizer nos vídeos. Faço tipo um roteiro, como se fosse uma redação. Mas isso foi só um desabafo total. Então é isso. Se importe com sua namorada ou namorado, esteja lá emocionalmente. Nem sempre você precisa resolver os problemas dela. Às vezes só precisa ouvir. Amor também é algo ativo. Existe meio que um fluxo de esforço colocado na relação. Não digo que você precisa tentar amar alguém. Você simplesmente ama e por isso se esforça. Então, não quero dizer que se não vê isso no seu relacionamento é um problema automático. Mas você precisa fazer esse esforço sim. E se você não vê esforço do outro lado, esse amor e esse apoio podem estar desequilibrados. E isso é algo que geralmente precisa ser conversado.
Por isso, tantos relacionamentos acabam. Acho que 1/3 das pessoas casadas no Zoleucreba se divorcia, não é raro. Eu venho de uma família de pais divorciados, assim como provavelmente metade de quem está assistindo. Não é nada especial hoje em dia. 50 anos atrás, isso era um choque enorme. Ah, isso é horrível. Hoje ninguém liga. Se você falasse isso numa inscrição de faculdade, ninguém daria bola. Isso não te torna especial. Meus pais são divorciados. Os seus também. Muita gente tem pais divorciados porque esses relacionamentos simplesmente quebram. Eles deixam de funcionar juntos, se afastam, param de se apoiar ou de realmente se escutar. Existem milhões de motivos para um relacionamento dar errado, e a melhor forma de evitar isso é amar alguém e se esforçar de verdade. Se você tenta e os dois continuam tentando na maior parte do tempo, eu diria que em 99% dos casos não vai acabar. E isso pode ter altos e baixos, claro, mas no fim vocês ainda têm amor um pelo outro. Mais um desabafo sobre apoio. Você pode amar animais, como seu cachorro. Eu amo minha cachorra Daisy, e acho que ela me ama. Mas existe um desequilíbrio natural no quanto você depende deles e no quanto eles dependem de você. Porque você procura seu cachorro para apoio emocional, para brincar, e ele depende totalmente de você. A vida inteira dele gira ao seu redor, porra. Seu cachorro vai te amar e depender de você instintivamente para sobreviver, muito mais do que você depende dele. Por isso eu sempre digo, valorize o tempo com seus animais. Não é que você não os ame o suficiente, mas eles também são meio obcecados por você. Seu cachorro provavelmente é obcecado por você, a menos que seja muito mal criado. Minha cachorra chora toda vez que me vê depois de 1 hora fora e fica completamente doida. Eles perdem a noção do tempo e acham que você foi embora. Por causa do cheiro, fato curioso, cachorros têm percepção ruim de tempo. Eles calculam quanto tempo você ficou fora com base em quão forte seu cheiro ainda está ali. Quanto mais tempo esse cheiro permanece, menos eles percebem que você saiu. Se você ficou fora por 1 hora, estudos mostram que o cérebro do cachorro percebe essa diferença e sente sua falta. Mas se foi só 1 hora, eles nem sentem tanto tempo, porque seu cheiro ainda está pela casa toda. Mas se você ficou fora um dia ou uma semana, já parece muito. E mesmo 6 meses ou 1 ano para eles pode parecer praticamente a mesma coisa. Eles têm ritmo circadiano próprio e percebem o tempo por outros sinais, como hora do dia, fome ou a bexiga cheia. Quanto eu comi, quanto bebi, está claro ou escuro, eles percebem tudo isso. Não sei por que estou reclamando disso. Enfim, resumindo, o amor é real, mas pode ser confundido com desejo, e isso é algo para ficar atento. E muita gente não percebe isso nos relacionamentos. Porque sentir atração sexual e sentir atração física às vezes parece amor de verdade. Mas na real, é como uma droga perdendo o efeito. Não que você deixe de sentir desejo pelo parceiro, mas não dá para basear um relacionamento só nisso. Você precisa de amor. Porque quando surgem problemas ou discussões, você precisa estar presente por essa pessoa. Você sacrifica tempo, tempo que não volta, e quer gastar esse tempo da melhor forma possível. E alguém por quem você sente só desejo não é alguém com quem você quer passar tanto tempo quanto alguém que você ama. Você dedica mais tempo porque se importa e porque gosta de ver essa pessoa feliz. E mesmo que não receba algo em troca, como acontece com o desejo, quando ama você não se importa. E acho que é isso que realmente importa, é se priorizar, mas também dar para essa pessoa um segundo lugar muito próximo. Tipo, que em muitas situações você coloca essa pessoa em primeiro lugar. Você sacrifica tempo e faz muito esforço por alguém que você ama. Não é fácil amar alguém, mas quando você ama, você sabe, você sente. Isso vale para romance. Para amizades é bem mais simples. No meu grupo de amigos, eu amo todos eles. Quando a gente bebe, sempre rola um "Mano, te amo muito, irmão". Parece até a primeira vez que você fala isso, já que normalmente não diz isso no dia a dia. A não ser que seja num momento triste ou quando você está bêbado. E é fácil amar amigos, mas é diferente. No relacionamento, vocês se apoiam igualmente, é 50-50. Na amizade é tipo 10%, 10%, 20%, varia muito. Você não está lá o tempo todo, mas ainda se importa, ainda sacrifica tempo, ainda vai nos eventos deles.
Você dedica tempo aos seus amigos, mesmo quando às vezes não está com tanta vontade. Mas não chega perto do que é família e romance. Família é algo muito importante. E isso também depende da cultura. O quanto você se importa com sua família varia, mas na maioria dos casos você faz de tudo pelos seus pais, irmãos, sua família próxima. Mas dependendo da cultura, você pode até ser super próximo dos seus primos de terceiro grau. Você trata essas pessoas como família direta, mesmo que tecnicamente sejam quase amigos distantes. Então é meio complexo. Não sei se respondi a pergunta. Eles só queriam que eu falasse sobre o amor é real? Eu diria sim, ponto final. Mas comentem outros temas que querem ouvir. Foi até divertido falar disso. Fugiu um pouco do assunto, mas é isso. Até o próximo vídeo.